Hoje, eu e você iremos matar a Deus e vamos entender quais são as consequências da morte dele. Diferentemente de alguns vídeos de apologética padrão ou discussões sobre a existência de Deus, eu decidi pegar e separar aqui as principais declarações de ateus a respeito das consequências da não existência de Deus, ou seja, da morte de Deus, para que você, ateu, para que você agnóstico ou até você cristão, possa entender como um verdadeiro ateu pensa sobre o assunto. Porque hoje muitas pessoas se dizem ateus, dizem não crer em Deus, porém não conseguem entender a gravidade ou as transformações que o mundo, o universo sem Deus tem. Primeiramente, nós temos que entender o que significa matar a Deus. E basicamente aqui na nossa ilustração, matar a Deus é retirar dele seus poderes e as atribuições de sua existência. E quais são essas atribuições? O que os ateus, o que muitos filósofos enxergaram quando eles retiraram Deus dessa conta? A gente vai voltar um pouquinho e entender quando esse movimento começou a acontecer. E a gente sabe que no iluminismo é onde a gente vai começar a trabalhar uma ideia de tentar responder às grandes questões da vida, de onde viemos, para onde vamos, retirando a imagem de Deus dessa conta. Então a partir daí começa a se desenvolver esse pensamento. Eu tenho certeza que quando você ouve que sem Deus não há moral, nem propósito, nem valores objetivos, na sua cabeça isso se mostra um absurdo. Nossa, você está você está atrelando duas coisas que não tem nada a ver, você está forçando a barra, mas eu quero mostrar para você que isso é uma realidade. Matar a Deus também é matar essas outras questões. E não é uma perspectiva minha, mas uma perspectiva que os próprios ateus têm. Mas por quê? Por que quando eu falo para você de um mundo sem moral, sem valores, sem propósito, na hora já vem um grande incômodo sobre isso? Porque o grande ponto do nosso vídeo é mostrar o quão impraticável é viver um ateísmo, ou o quão impraticável é viver a realidade de um mundo sem Deus. Um grande exemplo disso vai vir de um romance de Dostoiévski, que muitas vezes é confundido com ateu, mas ele não é ateu, e ele vai narrar nessa história, dos irmãos Karamazov, a seguinte história, que um jovem ateu convicto do relativismo moral, ou seja, de que não existe certo e errado, ele assassina de forma muito brutal uma mulher idosa. Porém, ainda que ele saiba que, segundo as suas convicções, ele não deveria se sentir culpado sobre o que ele acabou de fazer, ele ainda assim se sente culpado, até que ele confessa o crime e entrega a sua vida a Deus. O que esse recorte quer nos trazer? De que ainda que você entre numa cosmovisão de um universo sem propósito, sem moral e sem sentido, ainda assim a prática dele ela é impossível. Não à toa que muitos desses ateus que vão afirmar a não moralidade, o não sentido da vida, ainda assim eles vão estar apegados a questões relativas segundo as suas próprias convicções, para a gente poder entender o quão sério é essa declaração e como até mesmo os convictos ateus não conseguem viver o seu ateísmo. Agora que nós demos esse passo de mergulhar um pouco mais nessa cosmovisão e na morte de Deus, vamos nos aprofundar nas suas consequências. Se Deus não existe, tanto o ser humano quanto o universo estão inevitavelmente condenados à morte. O ser humano, como todos os organismos biológicos, tem que morrer. Sem esperança à imortalidade, a sua vida apenas caminha para o túmulo. Sua vida não passa de uma faísca na escuridão infinita, uma fagulha que aparece, reluz e morre para sempre. O universo também encara a morte. Os cientistas nos dizem que o universo está em expansão e que tudo que há nele está ficando cada vez mais distante. Com isso, ele fica cada vez mais frio e a sua energia vai se gastando. Um dia, todas as estrelas perderão seu calor e toda a matéria se tornará em estrelas mortas e buracos negros. Não haverá mais luz, não haverá mais calor, não haverá mais vida. Apenas estrelas e galáxias mortas, sempre se expandindo em trevas sem fim e extremidades frias do espaço. Um universo em ruínas. Isso não é ficção científica. Todo o universo se encaminha de modo irreversível para o túmulo. Assim, não só a vida de cada pessoa está condenada, toda a raça humana está condenada. O universo está se precipitando em direção à existência inevitável. A morte está encravada em toda a sua estrutura. Não há escapatória, não há esperança. Essa é a crise do homem moderno.
isso é tão real, e eu quero que isso seja colocado de maneira que eu não esteja jogando contra um ateísmo, querendo colocar em situações que, eu estou dizendo que é isso. Não, essa é a conclusão que os próprios ateus têm no momento onde eles matam Deus e entendem as consequências de suas ações. A gente pode pegar, por exemplo, Jean-Paul Sartre, que vai falar que o homem ele é como se estivesse num barco sem remo num oceano infinito, tentando demonstrar um pouco sobre a nossa insignificância e como simplesmente estamos seguindo uma maré que inevitavelmente terá o seu fim. O mesmo vai dizer Camus também no seu livro O Estrangeiro. Jacques Monod também vai dizer que o ser humano finalmente sabe que está sozinho na imensidão indiferente do universo. Tudo que eu estou trazendo aqui agora, gente, são pensadores ateus, para que a gente possa entender que, eu estou sendo repetitivo, só que isso é importante, que não sou eu que estou dizendo enquanto um cristão, mas sim a percepção que os ateus têm do que é o seu ateísmo. O filósofo Kai Nielsen, que também é um filósofo ateu, buscando tentar defender a ética sem Deus, ele chega à seguinte conclusão: não fomos capazes de mostrar que a razão requer o ponto de vista moral, ou que todas as pessoas realmente racionais, não predispostas por mitos ou ideologias, precisam ser indivíduos egoístas ou amoralistas clássicos. Não é a razão que decide aqui. O quadro que pintei para você não é bonito. A reflexão sobre ele me deprime. A pura razão prática, mesmo com um bom conhecimento dos fatos, não o levará à moralidade. Ou seja, gente, mais uma vez, é mais uma exposição clara sobre não é razão, não é uma ética, não é essa questão subjetiva na sua cabeça que você acha que você pode ser bom sem Deus. Sem Deus não existe esse conceito de bom. E essa é a conclusão que os próprios ateus estão chegando. E eu pergunto a você tem chego a essa conclusão? Se não, você está dando um salto lógico em relação às suas crenças. Até mesmo biólogos como Richard Dawkins, que também é um ateu muito conhecido, vai nos trazer declarações parecidas. O Dawkins vai trazer uma ideia de que o homem nada mais é do que uma máquina eletroquímica controlada por seus genes descerebrados. Se Deus não existe, você não passa de um aborto da natureza, jogado no universo sem propósito para levar uma vida sem propósito também. Então, mais uma vez, o Dawkins é um cara mais conhecido e eu tenho aqui um livro dele, depois eu posso mostrar aqui, só um minutinho. Aqui, eu peguei aqui. Esse aqui é o livro do Dawkins, tá? Deus, um delírio. Eu quero que vocês entendam, gente, que eu tô tentando trazer aqui a abordagem mais honesta possível para você não vir me xingar nos comentários. Mas a percepção que esses homens têm é exatamente essa, de que você tem que enxergar o absurdo da vida, de que você não passa de uma máquina eletroquímica e tal. Você tem que levantar sua cabeça com orgulho e falar assim, é isso que eu sou e eu vou viver minha vida feliz com isso. Mas a minha ideia é mostrar que isso é impraticável. Você não consegue ser feliz vivendo dessa maneira. Essa é a conclusão que esses homens estão chegando, né? Avançando um pouco mais, e não dá para falar de ateísmo sem citar Nietzsche, Nietzsche vai contar uma história que vai expressar exatamente a perspectiva que eu acabei de citar aqui para vocês. Vamos lá. Nas primeiras horas da manhã, corre pelo mercado com um lampião na mão, exclamando, procuro Deus, procuro Deus. Como muitos à sua volta não creem em Deus, ele provoca muitos risos. Deus se perdeu? Zombam dele. Ou se escondeu, ou foi viajar, ou emigrou. E riem alto. Então escreve Nietzsche, o louco para no meio deles e crava-lhes o olhar. Onde está Deus? Ele grita. Eu lhes direi, nós o matamos, você e eu. Todos nós somos seus assassinos. E como fizemos isso? Como podemos beber o mar? Quem nos deu a esponja para apagar todo o horizonte? O que fizemos quando desamarramos esta terra do seu sol? Para onde ela está se movendo agora? Para longe de todos os sóis? Não estamos caindo sem parar, para trás, para os lados, para frente, em todas as direções? Restou alguma coisa em cima ou embaixo? Não estamos vagando como quem por um nada infinito? Não estamos sentindo a respiração do espaço vazio? Não ficou mais frio? Não estamos chegando cada vez mais à noite? Não atamos tendo de acender lampiões de manhã? Não ouvimos apenas o barulho dos coveiros que estão sepultando a Deus? Deus está morto e nós o matamos. Como nós, os maiores de todos os assassinos, iremos consolar a nós mesmos? A multidão ficou fitando o louco em silêncio e perplexidade. Por fim, ele coloca o lampião na mão e diz: cheguei muito cedo. Estes acontecimentos incríveis ainda estão a caminho. Ainda não atingiu os ouvidos do ser humano.
Ou seja, gente, nessa declaração do louco, a gente consegue entender exatamente isso, das consequências de um homem que agora está completamente perdido. E ainda que ele tente dar o salto entre viver entre o bem e o mal, ele continua preso à incapacidade de se viver na prática dessa realidade. Como dirá Dostoiévski, se não há imortalidade, tudo é permitido. Eu pergunto a você, tudo é permitido? Um homem mau e um homem bom, eles são iguais? Num mundo sem Deus, num mundo sem propósito, sem valor, não há nenhuma diferença. Muito pelo contrário, se o que eu vivo aqui é uma curtíssima experiência que no final não vai culminar em nada, eu passarei pela experiência do não ser, que também é um tema bem interessante, então eu tenho que focar cada vez mais em mim, nos meus interesses. Então qualidades como a inveja, o egoísmo, eles são exaltados, porque eu tenho que focar em mim. No final, o que há de bom em fazer o bem? Nada, só a perda. Porque no final isso não te leva a lugar nenhum. A maneira como você vive aqui não vai determinar nada e, inclusive, pode acabar até te atrapalhando, porque você vai ficar tentando ajudar pessoas com qual propósito, com qual fim. Essa é a conclusão que esses homens chegaram e eles entenderam onde o seu ateísmo os levou. E eles tentaram muitas vezes se enganar e ignorar essa realidade enquanto eles a afirmavam, né? Tentando assim agir de maneira hipócrita muitas vezes. Eu desejo que você pense um pouco nisso e possa chegar a essa conclusão. Muitos desses homens bolaram algumas estratégias para tentar passar batida por essa situação e permanecer com uma razão de viver, né? Não mergulhar no desespero das suas crenças. Porém, como a gente pode aí estudar mais à frente em outros momentos, isso não te traz uma resposta definitiva. Essa é uma verdade que ela não muda, independente do quanto você tem que se enganar ou criar para você uma sensação de propósito ou justificar as suas crenças. No final, sem Deus, tudo é completamente subjetivo. E nós não pensamos nisso. A nossa sociedade ela não pensa nisso. Mas se você pensa nisso, você pode compartilhar isso para um amigo e ele vai poder refletir um pouco. Eu não te convido a crer em Deus. Eu te convido simplesmente a entender o que é viver sem crer nele, sem se enganar e tentar conviver com essa realidade. Certo? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, manda para um amigo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Discorda de alguma coisa, deixa um comentário com educação. Acho que a resposta sempre é educação e respeito. Valores morais bem objetivos. Fique com Deus.